Bem-vindos ao LesteCast, o podcast que traz mulheres, negócios e beleza. E o que a gente fala aqui? O que a gente mostra? Histórias inspiradoras de mulheres que estão à frente dos seus negócios, de mulheres que mudam de carreira, de histórias que realmente te inspiram para que você também arrisque uma mudança na sua vida. E hoje eu tô com uma mulher que vocês vão acreditar em tudo que ela vai contar pra gente e como que ela saiu de uma carreira e foi pra outra e mudou totalmente o negócio, mesmo eles tendo a ver, né, Paty? Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, tô super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu também, adorei, que veio sua irmã, agora veio ela, daqui a pouco vem a mãe, né? A gente vai trazer minha mãe também, pra todo mundo contar as histórias. Que é muito bom. E, gente, é só mulher pra mudar a vida de todo mundo, né? É isso aí. Paty, conta pra gente quem é a Patrícia Duca. Bom, além de lavadeira, que é a minha profissão atual, tô brincando. Bom, sou apaixonada, né, pelo negócio que eu comecei há 5 anos atrás. Ele, apesar de ser muito novo, virou o meu trabalho principal atualmente. Então, eu tô só empreendendo com as lavanderias self-service desde então. E gosto muito do que eu faço. Eu tenho 4 filhos, incluo meus 4 filhos na minha rotina. Inclusive, meus filhos são franqueados. Olha! Tem franquia nossas. E gosto muito de estar, né, entre família, dos meus filhos todos e esse trabalho que agora eu estou desempenhando. Porque, Paty, você já veio de uma empresa familiar, né, que tem já essa cultura entre vocês, né? E aí você foi para esse ramo das lavanderias, essa coisa da lavanderia express, dessa coisa de facilitar a vida. De onde surgiu essa ideia exatamente para esse segmento? Exatamente. Eu deixei de vender roupa para lavar roupa, né? Mas a gente continua vendendo porque está no sangue. Mas não é exatamente uma ideia, porque isso é uma coisa que já existe há muitos anos. Eu mesma utilizei, quando eu fiz intercâmbios nos Estados Unidos, bastante as lavanderias self-service. Claro, era aquela coisa de fichinha, né? Vamos pôr a Andava moedinha. com a mochila de ônibus para achar uma mais próxima. Então, não foi exatamente uma ideia, mas já estava acontecendo quando o meu sócio, o Bruno, apareceu para mim precisando de ajuda, né, em todos os sentidos dentro da empresa, que até então, na época, eram 8 condomínios sendo atendidos, né? A gente atendia diretamente os condomínios, colocando as máquinas. E ele, quando precisou dessa ajuda e para expandir para todo o Brasil, precisando de uma pessoa, ele me procurou. E eu agarrei a ideia, entrei de cabeça no negócio, aprendi muito, né? Meu sócio já veio com isso consolidado, me ensinou, e aí a gente partiu para a mudança. Então a gente fez a marca crescer muito rápido juntos e ter esse reconhecimento a nível nacional, que hoje estamos em todos os estados do Brasil. Gente, a mulher é um negócio. Porque assim, eu falo ideia porque, na verdade, isso já vem da cultura americana, europeia e tal, mas no Brasil, a gente não, por que não uma lavanderia tradicional e sim uma lavanderia nesse perfil? O que você... Isso é muito bacana. A gente começou bem na pandemia, né, com a história das lojas. Então a gente estava atendendo só os condomínios e eu bati o pé que eu queria uma loja porque eu queria isso a nível nacional. Como já entendia, né, sobre franquias e tudo através da Gregory, eu fui para cima nesse negócio. E nesse meio tempo era o quê? Pandemia. Então foi exatamente na pandemia, a gente começou ali em fevereiro, março de 2020 e foi quando o negócio acabou. E a única coisa que podia estar aberta era serviços essenciais. E a lavanderia... E o pessoal lavando fruta, lavando tudo, né? De uma forma até enlouquecida, pensa. Desse jeito. Mas a lavanderia tradicional era um negócio que tinha que estar fechado, mas a lavanderia self-service podia estar aberta como serviços essenciais, porque ela não tinha nenhum atendente. Então ela podia ficar aberta sozinha. Então foi nessa pegada que a gente foi pra cima, aproveitando a pandemia. E foi um negócio que deu super certo, né? Quem não conhecia, ainda ele estava aqui no Brasil um pouquinho desconhecido, mas quem não conhecia foi nessa época que conheceu por pura necessidade. E aí a gente buscou fazer cada vez melhor, né? Então, ambiente aconchegante, para a pessoa sentir que aquilo é uma extensão da casa dela e não só um serviço preciso e vou embora. E aí nós fomos dando nossos toques no trabalho e pegou bem legal.
uns choram, outros vendem lenços, né? E é sobre isso, né? Porque tem gente que, nossa, fechou, parou, e tem gente que se reinventou e tem gente que criou negócios, né, na pandemia. Então a pandemia é divisor de águas para muitos negócios. Nossa, super. Né? E aí, Paty, você acha que é uma pegada que vai dominar essa questão de ser express, de resolver? Ou você acha que é uma coisa mais jovem, para aquela pessoa que está com pressa? Como é que você vê isso? Como é que você vê a sua cliente? Ah, de jeito nenhum. É para todos e são, assim, são as clientes, são os clientes. A gente tem todo quanto é tipo que você imagina frequentando as nossas lojas. Porque como é um serviço necessário... Sim, não tem como ficar sem, né? É quem precisa. E aí, assim, mas os que preferem são mesmo os jovens solteiros e os idosos. Então, tem muita conversa dentro das lavanderias, a gente tem todo tipo de história para contar, que é muito bacana. Mas realmente o pessoal mais velho curte aquele momento. Não tem mais o problema de fazer isso na casa deles, se livrou dessa responsabilidade. E ao mesmo tempo curte ir até a lavanderia, porque fica lá, faz um crochê, conversa, faz amizade. Põe uma leitura em dia, né? Sem dúvida. Porque acaba fazendo... Porque o modelo é muito legal. Conta pra gente aqui como é que é o modelo. Porque é um modelo extremamente moderno, né? Sim. Disruptivo. Ela põe onde você imaginar, ela coloca uma unidade nova. Nem me fala, isso que é o mais bacana, porque cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Que todo mundo precisa. Hoje a gente atende, né, tantos condomínios a nível nacional, temos muitos. A gente também atende redes inteiras de casas universitárias. Então, são prédios que tem em todo o Brasil e aí a gente atende a rede toda para os universitários que precisam e moram nesses locais. Mas o que a gente gosta muito são as franquias e é uma delícia, não posso negar, porque a gente anda nas ruas e vê nossas lojas espalhadas por todo o Brasil. E o atendimento é muito simples, né? Porque qualquer pessoa, mas qualquer mesmo, te garanto, pode fazer. Nossas lojas não têm nenhum atendente. Existe um totem de autoatendimento, como aqueles do Mac, que você vai lá e escolhe o que você quer. Escolheu se vai lavar ou secar. O próprio cliente é a única pessoa que tem contato com a sua própria roupa. E isso eles gostam bastante. Sim. Eles se sentem seguros. Tipo, ninguém vai tocar na minha roupa, só eu mesmo. Então, e as máquinas fazem tudo. Tem injeção automática de produtos, a pessoa só precisa realmente levar a roupa suja, apertar um botão e esperar. Porque, gente, é uma coisa que, assim, você vê, os meus filhos estão fora. O Miguel, ontem, eu falando com ele no telefone, ele arrumando a mala, ele, mãe, só falta eu lavar essas roupas. Eu falei, criatura, coloca na mala uma parte da roupa suja, que chegando aqui você lava. Ele, não, mãe, é muito rápido. Então, ele já colocou na rotina dele de uma forma que você vê que não é uma coisa que ele nem pensou de trazer a roupa para lavar em casa, imagina. Eu falei, olha que legal, né? E é bem essa praticidade, né? Ele mesmo coloca, ele mesmo tira, ele mesmo tudo. E aí já falou, já vou colocar direto na mala, já levo tudo limpinho. Hoje em dia as pessoas conseguem, porque antes era só mesmo Estados Unidos, Europa, que era mais fácil, né, de você achar. Mas hoje em dia aqui no Brasil a cultura já está tão forte, já pegou tanto, que você consegue viajar para qualquer lugar do Brasil com mala reduzida. Sim. Sabe? Porque você vai não, lavar. Eu falo, as pessoas depois que conheceram a Bubble Box, não tem mais vergonha de repetir o look. Não, gente, eu achei incrível. Outro dia eu vi uma entrevista, eu não lembro agora qual foi a artista, aí ela falou assim, aí não sei quem perguntou, nossa, mas de novo você com essa roupa? Ela, ai gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, se eu tô repetindo a roupa é porque eu gosto e porque na minha casa tem máquina de lavar roupa. Nossa, eu amei, eu falei, preciso falar muito Patrícia. Assim. E eu brinco, eu falo isso para as pessoas o tempo, gente, acabou aquele constrangimento por repetir o lookinho que você ama. Porque, não sei se eu já comentei, mas é uma hora, tá? Repetir look. É na hora. Olha, a lavagem nas nossas máquinas, ela varia, né, dependendo do ciclo que você escolhe, de 32 a 34 minutos. E a secagem é 45. Então, um pouquinho mais de uma hora, você lava e seca tudo que você precisa e vai embora pronto. E assim, aquela coisa de dobrar na hora que tira já era, não precisa passar. Não precisa passar. Então isso também é uma coisa que, né... Nossa, maravilhoso. E conta pra gente, então você pensou no negócio, você já pensou no negócio grande, né? Você já pensou que você já ia A minha primeira loja, foi muito legal essa história, porque eu quis fazer no meio da pandemia, então foi super difícil. E muitas coisas eu tive que fazer eu mesma, né? Eu tive que aprender, eu tive que instalar máquina. E aquela coisa que eu não conhecia acontecendo. Mas eu fiz o que eu falo para os meus franqueados fazerem atualmente, que é no início, bem no início da operação, você se dedicar mais, né, para sua loja. Então eu ia todos os dias,
colocava meu uniforme, ficava lá dentro da loja chamando qualquer pessoa que passasse na frente, porque as pessoas não conheciam. Sim. Né? Era um bairro novo também. Então a primeira loja que inspirou o resto da rede foi assim. E sim, quando ela ficou pronta, que eu olhei aquela fachada, eu já imaginei, mas eu tinha certeza que eu estaria, né, como eu estou atualmente, graças a Deus, qualquer lugar que eu for, eu encontro uma Bubble Box. Onde foi a primeira Bubble Box? Foi em Barueri, aqui em Barueri. Foi. Olha só. Pertinho de casa. Né? E, Paty, tem restrição de quilometragem para abrir as franquias? Como que funciona? Tem. A gente tem apoio, né, de todos os nossos parceiros para que a franquia aconteça, né? E como a gente tem uma ferramenta, a gente coloca esse respaldo para os nossos franqueados atenderem bem. Então, na verdade, são duas ferramentas. Uma onde a gente vai descobrir junto com ele qual é o melhor ponto. Então, ele mora num lugar, escolheu aquela região, ele vai atrás dos pontos, mas com todo o apoio nosso e dessa ferramenta. E depois que o ponto é escolhido e validado, né, depois desse estudo, a gente coloca ali, dependendo da região, né, se for São Paulo, se for interior, a gente usa um raio ou um polígono, e isso daí quem vai definir é o nosso sistema, a ferramenta que faz isso. E existe essa coisa, por exemplo, já tem uma pessoa em Barueri, o outro quer abrir aqui do ladinho, aqui em Alphaville. Tô dando um exemplo, eu sei que aqui já tem, tá, gente? Não adianta sonhar. Mas assim, você dá prioridade para aquela pessoa que já tem, dela abrir a segunda unidade, ou não tem essa política? Tem essa política. Porque eu entendo que as pessoas acabam vendo que o negócio é bom e quer ter mais de uma unidade, exatamente. Né? A gente tem muitos multifranqueados e a gente gosta muito. A gente tem franqueados com 6 lojas, com 5 lojas. E é isso que a gente gosta, né? É claro que todas as pessoas que estão querendo entrar no negócio, serem parceiros, são bem-vindos. Mas no momento que a gente tem uma região consolidada por um parceiro que já está com a gente, sempre é oferecido para ele antes. Sim. Então, a gente fala, tem uma pessoa querendo entrar, eu acho que pega próximo da sua região, nunca, claro, né? Invadindo o raio de atuação dele, exclusividade, mas existe esse convite e muitos franqueados acabam se tornando multifranqueados nesse momento. E a pessoa não precisa entender de lavanderia, não precisa entender de nada. Qual é o pré-requisito para abrir uma Bubble Box? Ela vai aprender, né? Mas ela pode, então, não é uma coisa que assim, se ela não tiver... Por exemplo, falam para mim, Patrícia, como é que você foi parar num salão de beleza? Realmente, eu era fisioterapeuta, de fisioterapeuta dona de salão. Gente, você aprende tudo que você quer nessa vida, né? Claro, sem Como dúvida. tudo, mas assim, não tem essa coisa de precisar entender, porque vocês entregam tudo, né? Exatamente. Desde tudo que vai ser usado até o consumo de água, energia, todo esse estudo vocês mostram para a pessoa na hora dela fechar o negócio. E aí ela vai ter todo o treinamento que uma franquia deve, Isso. Né? Enquanto ele é um lead, ele vai ter as informações básicas que são necessárias para ele entender o negócio, ele vai ter exemplos Investimento. E todo o apoio. Depois que ele passa a ser, né, um franqueado mesmo do nosso time, então ele tem o apoio da nossa equipe, então ele passa por todos os momentos que a gente chama de régua, né, bonitinho, por todos os momentos, e cada momento ele vai aprender uma coisa que é necessária. E para tudo isso ele tem as ferramentas e o apoio da equipe, onde ele vai aprender tudo que ele precisa para poder gerir a lavanderia self-service. Olha isso, gente. Então é possível. Você que quer empreender e não sabe por onde, é uma super ideia, é um serviço necessário, útil, que não tem como fugir, todo mundo precisa, porque a gente pensa muito assim, né? Numa lavanderia, quando a sua máquina já não vai dar conta do seu edredom, você não quer ficar com riscos de não ficar bem cheirosa e gostosa, porque eu já penso nisso, né? E aí tudo isso é facilidade de vida, cada vez mais as pessoas querem otimizar o tempo, né? Sem então dúvida. É uma super ideia. E quando a pessoa, assim, o que foi mais desafiador para você na hora de expandir, na hora de escalar, na hora de realmente agora vamos com tudo para o Brasil inteiro? Isso foi muito difícil. Realmente eu estava fazendo tudo, eu e meu sócio dividindo tudo que você imagina que uma grande empresa faz, nós estávamos fazendo nós dois, e assim numa correria. E pouquíssima equipe. Neste momento, eu não conhecia quase nada do que precisava conhecer para fazer uma expansão, né? Então, foi um momento de muito aprendizado, até a gente entender onde a gente poderia chegar, como poderia chegar. Mas é uma coisa que eu nunca desisti. E sempre tive muita vontade de ir para cima. Então, nesse momento de aprendizado, a gente conseguiu fazer essa expansão. Qual a idade da Bubble Box? A Bubble Box se iniciou lá atrás, né, com esse meu sócio, com o Bruno, em 2017.
E eu entrei, e foi aí que a gente começou a franquear só em 2020. Então, já estava acontecendo, ele tinha inclusive um container super bacana em Floripa, que vai muito bem, fica numa região universitária super legal, e os condomínios. E no momento que eu entrei em 2021 foi que a gente fez essa ação para ela ter um posicionamento a nível nacional. Ir pra rua, né? E aí entrar nessa coisa disruptiva, e entrar num bairro tão residencial como é o nosso, né? Sim, isso aí foi um desafio, nossa. Imagino, porque teoricamente não seria o público, mas seria o público porque eu sei que um monte de amigas nossas mandam as funcionárias com as coisas para resolver a vida mesmo. Isso que é bacana. Né? A gente pega todas as classes, realmente. Então a gente tem muitas lojas próximas à periferia, onde o pessoal usa mesmo, curte e agradece. Nossa, a gente vai às vezes limpar a loja, o franqueado escuta assim do cliente: muito obrigada, vocês salvaram minha vida. A gente pega muitas provas sociais com isso, né? Quando a gente está gravando, às vezes numa unidade chega uma pessoa. Mas a gente vê muito nos lugares que tem o público A, essa exata situação. Então, às vezes deixa assim a babá com as crianças lá na loja, lavando as roupas. Ou deixa a própria colaboradora de casa lavando, depois volta para buscar. Muito legal. Porque é prático, né? E enquanto uma criança vai para natação com a babá, a outra já fica ali, lava a roupa, o motorista já passa, já pega. É bem assim. Já é o perfil do que acontece aqui, né? Porque todo mundo faz aqui as coisas nesses horários de ter que sair mesmo com as crianças, né? E conta pra mim uma coisa, o quanto que a Bubble Box é preocupada com a sustentabilidade? O que vocês fazem? Porque a água, a energia, e é uma delícia entrar lá, porque eu pedi para um amigo nosso que veio pra cá numa imersão, ele precisava de uma lavanderia porque ele ia embarcar para o Japão no dia seguinte. É mesmo? Que legal. Aí eu falei, o Sérgio, que é meu funcionário, eu falei, ele vai te levar lá porque ele queria lavar as roupas porque ele ia viajar. Olha isso. Aí ele falou, Paty, que delícia, um geladinho, fiquei lá, resolvi minha vida, abri o computador, trabalhei, lavei as roupas e saí feliz da vida. Tô pronto para ir embora. Legal você falar de sustentabilidade, porque é o seguinte, é muita economia, mas a nível mundial. Mas o que é mais legal é que é o seguinte, uma máquina convencional, doméstica, que a pessoa tem em casa, ela gasta em torno de 200 litros de água, enquanto a nossa gasta 45. A diferença é absurda. Gritante. Depois a gente tem energia. Então, enquanto uma máquina convencional gasta mais ou menos R$14 para uma lavagem de energia, a nossa gasta R$2,50. Isso sem contar a questão de, por exemplo, nós entramos nos condomínios. O condomínio tem 350 apartamentos. Você troca 350 máquinas, que cada um teria sua, por 3 ou 4, que vai atender o condomínio inteirinho. E aí, imagina, além dessa economia toda, o que não se economiza? De aço, de borracha, de plástico, de tudo que é necessário de componentes para fazer uma máquina. Então, você trocar 300 máquinas por 4 já está dentro da sustentabilidade, é maravilhoso. Não, muito legal isso, porque as pessoas não têm ideia, né, do que é. Claro que se a pessoa se interessar pela franquia, você vai mostrar tudo isso, né? Mas é igual a gente brinca, vai lavar o cabelo no salão, gente, é muito mais econômico do que lavar o cabelo em casa. É verdade, é verdade. Né? E aí tudo a gente tem que trazer mesmo para mostrar a diferença que é, né? Paty, conta pra mim qual que é a rotina de um franqueado, de um dono da Bubble Box. Essa pergunta é legal, porque a gente fala muito, né, na hora das vendas, isso daí, olha, eu mesma falo direto que é a minha realidade. Eu tenho a minha loja até hoje, que foi a primeira das franquias, né, de quando a gente resolveu franquear, e até hoje eu faço atendimento pessoalmente, mas é o meu número pessoal, não é nem o corporativo que está lá. Então, eu falo para todo mundo muito isso. Você está livre, é liberdade, e é. Mas as pessoas não podem confundir uma coisa com a outra. Sim. Todo mundo pensa assim, legal, vou investir, vou virar as costas, o negócio vai acontecer. Não, eu tô livre para estar onde eu quiser. Porém, o atendimento online é o maior desafio que um franqueado tem. Pensa você, eu que nasci debaixo do balcão e trabalhei em loja a vida inteira vendendo roupa. No presencial? No presencial, eu sei como é, eu tô aqui com você, é muito mais calorosa, olho no olho. O desafio dos nossos franqueados é atender os clientes online. Então, o que eu falo? Para seguir a rotina, para o negócio ficar bom e você realmente viver a lucratividade e a liberdade que eu falo todos os dias nas redes sociais e para os meus franqueados, você tem que desenvolver bem lá no início e depois manter esse atendimento online.
Então, como funciona? No início é fazer o que eu mesma fiz, entendeu? Panfletinho debaixo do braço, vai buscando, vai trazendo o cliente. Depois que a sua loja estiver consolidada naquela região, você vai ver que tem clientes recorrentes, mas você não pode esquecer que tem os novos. Sim, que sempre costumam vir. É. Então, o que você tem que fazer? É manter a loja limpérrima. Então, todos os dias, meia horinha, e é uma delícia, tá? Meus franqueados adoram. Eu tenho muito pouco parceiros que contratam uma colaboradora de faxina, porque eles gostam de fazer eles mesmos. É escovinha na máquina, você prático, deixar tudo brilhando. Né? Essa meia horinha. E o resto do tempo, você tem que estar disponível, você tem que estar de olho. Essa aqui é a sua ferramenta de trabalho, franqueado. Você tem que estar de olho porque o cliente te chama pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Então é você ficar de olho no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Google, né? Sim. Para fazer o atendimento imediato. Fora isso, contabilidade, o sistema dá tudo pronto para você. Não tem mais nada, gente. É só ir viver feliz. E o horário as lojas todas têm um padrão de horário? Não. Cada franqueado é também muito livre. Da região. Olha que legal. Então, assim, sempre que possível, a gente deixa as lojas abertas 24 horas, porque você ficaria, assim, assustada de ver a quantidade de clientes que vai de madrugada, 3 da manhã lavar roupa. É muita gente. E também tem muita gente que vai, tipo, às 5 da manhã antes de entrar no trabalho. No trabalho, para já resolver a vida, né? Porque é um serviço necessário. Então, sempre que possível, a gente incentiva os nossos franqueados a ficarem abertos 24 horas. E tirando alguns lugares, como cidades do interior mesmo, ou cidades que em algum momento pode ser perigoso, então reduz. Mas a maioria que não é 24 horas abre às 5 da manhã e fecha meia-noite, que abrange mais. Porque vai sempre o padrão, entendo, o padrão do cliente local, né? Exatamente. Depende. Como a gente tem, graças a Deus, em todo o Brasil, é muito regional. Tá vendo? É bem isso. Imagino que em São Paulo é 24 horas o tempo todo, porque... A maioria. Existe, a né? Maioria. Uma das coisas que eu estranhei demais quando eu vim morar em Alphaville, já faz bastante tempo, nada funcionava depois do horário. E a gente tinha muito essa coisa de não tinha filho ainda, ia tomar café à noite, ia naquela banca da Cidade de Jardim, que era a única, e você ficava lá, e aqui, nossa, fechava tudo. Eu falei, gente, não que você precise, mas é hábito, né? Eu morei em São Paulo, né, até quase os 20 anos. Quando eu mudei pra cá, Alphaville ainda era, tipo, tranquilinho. E imagina, não tinha nada aqui 24 horas. Sim. E nem aberto até meia-noite. Olhe lá uma farmácia, né? E hoje em dia, os meus 2 containers que eu tenho aqui em Alphaville mesmo, eles são abertos 24 horas e bombam. A quantidade de clientes que tem de madrugada é absurda. Paty, e quanto tempo uma pessoa que quer investir, quer ter uma Bubble Box, ela vai da primeira reunião, fechou o negócio e tá aberto a unidade? Ah, legal. A gente tem réguas a serem seguidas, mas vai depender muito do tempo que ela vai desprender buscando ponto. E a gente tem todo tipo de parceiro. A gente tem uns parceiros mais daqueles com muita gana e tal, agressivos, né? Que acham ponto em 10 dias com a ajuda da nossa equipe. E tem outros que buscam mais, passam mais tempo e depende muito da região também. Normalmente, em torno de 3 meses. Agora, se a pessoa for dessas agressivas, o nosso parceiro que constrói as lojas consegue, em 3 semanas, entregar o container prontinho. Ou uma loja, né? Então, é bem rapidão. É muito rápido. Então, dá até pra você aí, esse final de ano, virar o ano já com vida nova. Né? Dá pra abrir, se fechar agora, abre em janeiro. É isso aí. Ô, Paty, porque assim, e você só tem esse modelo, né? De quantas máquinas é um modelo mínimo? Ah, legal essa pergunta. A gente chama de modelo padrão aquele que abre com 3 conjuntos de máquina, né? São máquinas sempre embaixo de lavar, em cima de secar, que é uma stack, né? Uma em cima da outra. E quem abre com 3 conjuntos é a loja padrão. Mas nós temos lojas com... a gente nomeou de Big Bubble, mas é uma máquina maior que a gente compra do nosso parceiro, né? E tem muitas delas agora no Brasil. E também a gente tem franqueados com 7, 8 máquinas que fazem sucesso. Por que eu tô falando isso? Olha eu, né? A cabeça vai longe. Mas assim, por exemplo, se eu tenho aqui uma empresa, se eu quiser ter uma máquina, você tem esse modelo de pôr só uma máquina, um conjunto? Por exemplo, se eu quisesse ter para os meus funcionários, um exemplo, você tem essa possibilidade ou não? Só tem que fazer realmente no modelo fechadinho da franquia. Olha, bacana você perguntar isso, sabe por quê? Muita gente não sabe, mas desde o início a gente trabalha muito as vendas. A gente vende muita máquina, inclusive aqui em Alphaville eu vendi para umas 10 amigas, para ter dentro de casa a máquina profissional para residência. Mas a gente também tem isso com vários salões.
onde a gente pode alugar um conjunto para um salão, ou a gente pode, o salão compra isso, sabe? E até já teve interesse de alguns salões de colocar as máquinas para deixar para os clientes. Olha que legal. E aí eu falo, porque é um serviço a mais, né? Isso pode ser uma franquia, isso pode ser estudado, né? A gente porque aí a cliente já está fazendo mesmo o serviço que ela vem fazer, e normalmente elas ficam horas no salão, graças a Deus, amém, que todas as mulheres queiram mudar. E aí eu pensei, não pensei num formato de compra, pensei num formato realmente de oferecer um serviço a mais e também dos funcionários poderem resolver a vida deles nesse período de trabalho, mas para facilidade do que traz uma lavanderia express mesmo, sabe? Mas você sabe que, baseado nisso que você falou, eu lembro muito... Olha a gente fazendo negócio já. dessa situação do ponto. Por que ele é importante? Então, a gente tem uma ferramenta que é só para ajudar o franqueado a achar o ponto, né? E a localização do ponto, normalmente, ela está muito próxima a outras coisas convenientes. Sim. Então, como salões, né, de beleza, porque a gente sabe o tempo que a pessoa fica lá, supermercados ou postos de gasolina, bastante em supermercado, dá super certo. Tem que estar próximo de farmácia. Então, todas essas coisas são importantes na hora que o nosso parceiro está buscando, né, o ponto dele. Mas vai muito de encontro com o que você falou, que é a conveniência. Conveniência, porque eu acho que tudo que você oferece a mais para o cliente, você resolve a vida dele, é isso, né? É o diferencial, né? É agregar valor no que a gente já vende, né? E é muito gostoso. E você, então, então não existe aquele perfil perfeito, ideal do franqueado. Depende muito dele, né? Do quanto ele quer se dispor ao negócio, o local e tudo mais que você explicou, né? Eu acho muito interessante com isso que as pessoas saibam que não é investir e virar as costas. Sim. Como qualquer negócio, gente, não tem milagre, né? Também você não quer fazer nada, você fica em casa assistindo a sessão da tarde. Mas uma coisa importante, porque não tem presença, né? Os donos não estão presentes. Alguns gostam de ficar próximo à loja. Nossa, eu tenho muito franqueado que faz isso e eu fazia muito isso também com a minha loja. De sentar, né? Às vezes tá num posto, num comércio, sentar e ficar olhando. Sim. O negócio é self-service, mas o dono tá lá de olho. Sim, até para entender, né? Alguma de olho particularidade. No negócio. Mas assim, a gente percebe a diferença nos faturamentos daqueles franqueados que estão dando um apoio melhor para os clientes, isso à distância. Eu tenho muito franqueado que vive viajando, que mora metade no outro país e metade aqui, mas que esteve lá presente no início e continua dando essa atenção muito boa para os clientes, e aí a gente vê o resultado aonde? No faturamento. Porque, gente, não tem milagre, é cuidar do cliente. Eu acredito que o pós-venda, né, depois que a sua cliente vai, deve fazer muita diferença, né, nessa questão, porque até você entender se foi tudo bem, se ele teve alguma dificuldade, né? Chamar o cliente pelo nome, ou você buscar, nosso sistema dá tudo, sabe? Buscar dentro do sistema aquele cliente super assíduo, e chamá-lo e falar, olha, eu vejo que você vai tanto, dá ali um mimo para ele, isso daí faz toda a diferença. Toda a diferença, e as pessoas perdem com isso, né? Na verdade, é entender essa gestão, porque vender para o mesmo cliente é muito mais fácil do que ficar toda hora conquistando novos. Lógico que isso funciona, precisa ter, mas tem estudos que mostram que, assim, é muito mais fácil, custa muito mais barato você vender para o mesmo cliente mais vezes do que você ficar ali desprendendo ferramentas novas de marketing e tudo mais para trazer o cliente novo, né? É a mesma coisa que eu acabei de falar. O franqueado, né, ele é um parceiro, mas ele, em primeiro lugar, ele foi um cliente meu. É a mesma coisa. Eu prefiro ter poucos e bons, né? Ou seja, multifranqueados que estão fazendo bom faturamento, que estão felizes junto com a rede, como os meus clientes que vão lavar as roupas, né? Eu quero ter muitos clientes, mas eu prefiro que o mesmo seja o parceirão que está lá, porque ele é que fala para o outro novo. Que é ele que fideliza e traz ainda, indica, né? Isso, faz indicação. A pessoa que entra na loja tem muito isso. Primeira vez, ela fica, apesar de ser um negócio super simples, ela fica um pouco, né, acanhada. Não sei se eu vou saber usar isso daqui, é só apertar um botão no fim. Sim, Mas aí sempre os mais antigos, que são os nossos clientes super fidelizados, se levantam na mesma hora. A primeira vez, deixa eu te mostrar, é assim, sabe? É super simples, então é bem bacana. Paty, e a Bubble Box tem concorrentes? Temos, eu adoro os meus concorrentes. Eu lá atrás, inclusive, quando eu fui fazer essa loja que seria o modelo para franquia, né? Me inspirei muito em alguns concorrentes, mas a gente está no mercado desde o início. Então, existem, assim, algumas empresas que estão aqui no Brasil há muitos anos,
Mas a gente maioria nem ouve. começou junto com a gente, entendeu? Porque eu peguei o momento certo, Sim. né? Nessa época, a Bobobox pegou a hora certa de entrar no mercado. Então, não existia 2 ou 3, né, concorrentes. E agora, a coisa mais alegre para nós é que nós inspiramos pessoas. Então, eu tenho muitos clientes que queriam ser franqueados, mas queriam, sabe, estar num ponto que não era o adequado. Ideal. Então, eles acabaram indo sozinhos, eles mega nos copiaram. E, gente, tem coisa mais feliz do que você ser copiado? Sim, gente, isso aí é porque você tá dando certo. Aqui também, eu tenho 7 salões na mesma rua e todo mundo fala, nossa, Patrícia, e aí, como que é? Falei, gente, é cuidar do seu, fazer o seu direito, que tudo funciona, porque tem para todo mundo. Só que você não pode se distrair muito olhando para os outros, não. Você tem que focar mas eu no te seu. conheço, você é amiga de todos aqui, porque no fim é isso mesmo, né? Não tem como, Nós né? temos que andar juntos, a gente está fazendo o mesmo serviço, né? Oferecendo o mesmo serviço. Aqui, no caso, a gente vira, como eu falo, gente, concessionária de carro não tem um monte na mesma rua? E é sempre uma do lado da outra. É tudo uma do lado da outra, então vira referência. Então, de repente, eu falei, a Araguaia é uma referência em salão de beleza. Vamos em frente e vamos nessa cabeça, né? E dá super certo, Dá né? super certo, porque aí você vai trabalhar o seu diferencial. Com eles aqui dentro, eu falo, o que você faz a mais, qual é o seu diferencial para a cliente entrar aqui e não no vizinho. Então, é isso, é cuidar da cliente, né? Sempre é cuidar. É um desafio muito grande para nós e a gente sabe, e a concorrência sempre vai existir. Sempre vai né? existir. É como eu te falei, quando eu comecei, existia uma ou duas e eu me inspirei e agora eu sou inspiração. Sim. Então o que tem que procurar? Fazer o seu melhor, buscar um diferencial que normalmente é o atendimento. Sim. Ou seja, o diferencial é você deixar o cliente feliz. Mas sabe que uma coisa que é muito falada, principalmente quando chegam os leads para virar franqueado, eles falam assim, olha, eu visitei várias e a gente pede, visita várias, porque conversa, porque né? tem outras opções e a gente também quer que você conheça as outras opções, né? Trabalhando com máquinas diferentes ou com produtos é legal. Mas a coisa que a gente mais ouve dos nossos leads é essa. Não, mas quando eu entrei numa Bubble Box, se ela estiver dentro do padrão, porque você sabe, alguns franqueados fazem questão de fazer uma bagunça no padrão. Imagina. Mas se ela estiver nos padrões, os leads amam, eles falam, ali eu me senti em casa. Então, qual que é o diferencial? Não tem uma luz branca, as cores, a identidade visual da marca foi pensada para a pessoa se sentir à vontade, né? Então, é um espaço onde ela gosta. Então, ela bate o olho ali, ela sente um aconchegante, não se sente num lugar frio de serviços apenas. Sim. E isso é o nosso diferencial bastante. Porque agora. traz, né, humanização para uma coisa que é automatizada, né? Exato. É muito legal isso, que realmente é o que faz diferença, né? Porque assim, como você falou do sistema, não adianta você ter um baita sistema e não saber usar, né, Exato. o que ele te entrega. Então faz toda a diferença quando a gestão ela é bem feita e é cuidada e aí não tem como dar errado. E hoje quantas unidades vocês têm, Paty? Bastante, bastante. A gente vai bater 300 unidades, logo é nossa meta, mas a meta mesmo, você sabe como é que é, né? Bater a meta e dobrar a meta. Mas estamos assim, então, e atendemos também muitos condomínios, se eu não me engano a gente está com 60 condomínios atualmente, então, e pretendemos, né, continuar aumentando, atendendo mais. A gente faz estudos constantemente porque teve um boom de lavanderia self-service. Muitas pessoas que antes, né, não sabiam nem que existiam, nem como funcionava, hoje já estão muito mais familiarizadas, porque teve esse boom. Então a gente busca inovação e a gente tem muita coisa nova para 2025 que eu ainda não posso revelar, senão meu sócio me mata. Mas a gente vai trazer tudo isso que a gente está buscando entender para atender melhor os nossos clientes e ter mais Bubble Box pelo Brasil. Olha que legal, gente. Agora a gente vai entrar num quadro que chama Leste Educa. Ai, já vi, adoro. Porque eu sou sua seguidora, né? Isso mesmo. E aí, a gente até falou um pouquinho de algumas coisas aqui, mas aí você vai respondendo para ficar fácil para nossa seguidora. Qual a importância da localização para o sucesso da lavanderia self-service? Eu já sei. Total e absoluta. Por isso que a gente trabalha firme com as ferramentas. A gente tem a melhor ferramenta, que é o GeoFusion. São super parceiros, é uma ferramenta cara, mas a gente paga para toda a equipe usar e assim a gente dá essas orientações iniciais para o nosso franqueado. Existe uma coisa muito importante, a ferramenta ela valida, ela te mostra o caminho, né? Ela te fala se aquilo ali é bom ou não, mas não tem nada melhor do que os olhos do nosso franqueado que normalmente mora nessa região, é do local, com as nossas orientações. Então a gente vai lá e fala, olha, tem que ser
neste caminho. E ele traz ali alguns pontos e a gente valida com a ferramenta e segue. Faz total diferença, a gente vê isso depois no faturamento. Olha que legal, né? E como que você se destaca, você também já falou, de um mercado cada vez mais competitivo? Porque assim, as pessoas podem até copiar a gente, né? Que as pessoas fazem isso. Mas não são como nós. Então assim, esse diferencial que você falou de humanizar a marca, né? De trazer isso tudo, faz todo sentido. Mas assim, vocês trabalham isso de forma intencional, né? Ou você faz o seu e não olha a grama do vizinho? Não, a gente olha bastante a grama do vizinho porque é necessário. Você tem que conhecer, né? São super bacanas. Você sabe que é um grande desafio você encontrar diferencial num negócio que é self-service. Né? Então, essa parte da humanização que a gente falou já anteriormente é muito importante. Mas uma coisa legal é que a gente está sempre atualizando os nossos estudos e os materiais entregues para os nossos parceiros. Exatamente porque tem constante mudança. É um negócio, ainda ele é novinho. Muito. Né? E ele é um novinho que deu um boom. Sim. Então a gente precisa buscar. Então a gente vai firme, a gente trabalha nos nossos estudos para entender como fazer essas mudanças que estão vindo, eu não posso contar. Mas assim, né, buscar esses diferenciais e aplicá-los. E o maior desafio é aplicá-los a nível nacional. Então você pensa, hoje eu vou mudar alguma coisa dentro de uma loja. Isso vai precisar ser mudado vezes 300. E aí, porque tem um padrão, tem uma regra, tem um caminho. E além disso, a gente incentiva os nossos parceiros de várias maneiras, entregando esses materiais. Muitas vezes a pessoa ela tá com preguiça, né? O franqueado fala assim, ele quer saber, mas ele, por exemplo... Quer mastigadinho, né? Quer mastigadinho. E a gente trabalha com a equipe para dar mesmo mastigado. Mas a gente está sempre inovando. Então, pesquisa, entende a diferença, muda, entrega um novo material. Então, o franqueado hoje, ele recebe um brand book, nem sei quantas páginas tem, mas é muito grande. Recebe isso e ele tem ali tudo passo a passo do que ele tem que fazer. E se ele seguir esse padrão, gente, franquia é padrão. Se conseguir seguir já esse funciona, padrão, é só você seguir, né? Puxa vida, eu falo tanto isso por aí. É replicável. Você sabe como é que é? No dia a dia, os nossos parceiros têm muito boas ideias, eles vêm trazer e a gente é muito legal, tá? Nos ajuda bastante. Sim. Mas normalmente o franqueado chega e fala assim, aí se fizer, já fiz. Entendeu? E a gente tem que ter todo um tato, um jeito de falar para os nossos parceiros, porque não é via de regra, tá? Existe 1% de ideias que vem que a gente fala, opa, isso eu não fiz, isso é bacana. Então a gente deixa super aberto, fica muito feliz. Mas é importante entender que isso já foi validado, que é por isso que é replicável, que é por isso que é um modelo de franquia, né? O negócio importante é isso, é você saber, gente, seguir. Franquia é padrão. Então, se vem com a ideia, a gente, normalmente, 99% das vezes a gente já fez. E se ela não tá lá, foi porque não deu errado, porque a gente valida. Sim, a minha loja é o maior ponto de teste do Brasil, né? E o seu interesse é que realmente as coisas funcionem, então, né? Tanto não é sobre... que, assim, vira e mexe, algum cliente faz ali porque eles usam, né? Ela tá ali acontecendo realmente. Eles fazem alguns stories e os franqueados veem, tem um negócio diferente. Eu falo, olha, a matriz não entra no padrão, ela realmente é o que dita o padrão. É o laboratório, né? É o laboratório. E, Paty, quais as principais dicas para quem deseja abrir uma franquia? Principal dica é você entender que você vai ter a sua liberdade, mas você precisa estar comprometido. Estar comprometido com isso aonde você estiver. Olha, eu tenho franqueados de 20 e poucos anos, inclusive meus filhos são franqueados de 20 e poucos anos, mas tenho outros também. E tenho franqueados bem mais experientes, já aposentados. Mas é uma diferença, né? É uma diferença muito grande, porque normalmente você fala, não, precisa ter idade. Não tem. Não tem porque o que você precisa saber é fazer limpeza. E até essa a gente ensina para os franqueados como é que faz. Então, o restante a gente tem tudo que deixa na mão. Então, minha dica é assim, entenda, conheça, visite várias unidades do concorrente também, visite a nossa. Se você está interessado no negócio, desprende de algumas horinhas, passa ali um tempo olhando quem são os clientes. Use, né? Seja consumidor. Seja um consumidor antes de você entrar, né, pro outro lado. E assim, reparar nos clientes, porque no fim das contas o maior negócio é você atender o cliente. Sim. E eu aviso já de cara, pelo menos eu espero que a minha equipe esteja avisando, porque eu aviso já de cara, pessoal. Gente, o negócio é o seguinte, o cliente, ele tem pressa, ele não tem paciência.
E se ele chega lá e aperta um botão errado, porque ele não entendeu, por exemplo, tem gente que já chama. Tem gente que não quer ler, né? Exatamente. Aí o que acontece? Toca o telefone aqui e a pessoa tá assim, ó. Tá quebrada, não tá funcionando, eu paguei e não liberou. Calma, moça, você apertou iniciar? Porque é de uma coisa básica, mas acontece. Sim, faz parte até. Os franqueados têm que entender que o cliente vai estar nervoso, que ele vai estar com pressa, que ele tá sempre com essa razão. E aí, saber como tratar, saber como desviar. Qual o seu nome? Ah, boa tarde, meu nome é Patrícia. Vou te ajudar. Tá? E vamos fazer da melhor forma? A gente fez agora, inclusive, uma live para tentar passar isso para os nossos franqueados de uma forma leve. A gente chamou, inclusive, um comediante para fazer isso. Olha que legal. Por quê? Porque ao invés de a gente só entregar um material que a pessoa não quer ler, porque a gente entregou um materialzão. Quantas páginas, Rafa? 70 páginas. Então, um super manual, falando passo a passo como que deve ser o atendimento positivo, né? Como que você tem que fazer isso para o seu cliente, quando você tem razão, como você deve falar isso para o seu cliente. Só que se a gente entrega só o material, fica pesado. Então nós chamamos um comediante para brincar muito e falar sobre isso, para depois entregar esse material. Na verdade, se você quer ser um franqueado, você tem que conhecer o seu cliente primeiro. Sim, é isso, gente. Eu acho que isso é em qualquer negócio, mas assim, principalmente num negócio que funciona, entre aspas, sozinho, né? Porque é onde você vai ter o diferencial. Porque sabendo para quem você vende, você vai mapear ali a melhor forma de atender essa pessoa, né? De chamar, de abordar, de entender, né? Agora vamos lá, pergunte à especialista. Como telespectador e futuro franqueário da Bubble Box, aí as pessoas mandam algumas perguntas pra gente, né? Sobre retorno de investimento. Quanto tempo que tem... Não, gente, o povo adora perguntar, né? Mas eu acho que... se eu tivesse do lado de lá, era a primeira pergunta que eu faria. É engraçado isso. Mas assim, porque é aquela coisa de sócio investidor. A pessoa da Bubble Box é um sócio investidor, né? Olha, eu garanto que muito mais rápido do que se você colocar no banco. A minha gerente do banco, que não me ouça, porque ela tá tentando ser franqueada. É muito bacana. Mas assim, a gente tem esse payback, ele acontece de 18 a 24 meses. Mas nós temos muitos, graças a Deus o número é bem grande, de bons exemplos que em 8 a 10 meses conseguiu retomar esse investimento e estão bombando. E aí, o que influencia nesse prazo? Aí tem tanta coisa. Bom, a localização, né? Já te falei que a gente trabalha com a melhor, que é a GeoFusion. A localização é muito importante, mas tem muitos outros fatores, né? Então, a gente percebe, eu já te falei isso, no faturamento, quando o franqueado foi dedicado. Pra mim, números é o melhor. Números, é isso. Então, assim, na verdade, não é o franqueado que fica lá em cima do cliente, né? Mas é aquele que consegue fazer esse bom atendimento e segue as ações que a franqueadora passa. Seguiu passo a passo, né? Entendeu? Então estão ali porque eles já gostaram de uma coisa que foi validada. Então a gente tem inúmeras coisas que os nossos franqueados podem usar para atingir o cliente final. Então a gente fala, pega no sistema, faz uma lista de transmissão. Paty, e mapear bem a região, né? As pessoas têm que entender que você está ali, né? Você tem que mostrar que você está ali. Isso é muito sério, né? Em 2 ou 3 meses que você abriu, você consegue mapear quem é o seu público, né? Quem é o seu melhor público da região. Então a gente tem seu potencial cliente, né? A gente tem regiões, por exemplo, as regiões litorâneas, a gente tem muitos senhores, né? Senhorzinhos que gostam de ficar lá. A gente tem nas grandes metrópoles muitas pessoas jovens, né? Que precisam trabalhar mesmo. Então, se você estiver atento, em 2 meses você percebe quem é o seu público da região e busca a melhor maneira de conversar com ele. E para isso você vai ter o total apoio da franqueadora. Então, a gente tem, inclusive, esse estudo, ele é feito com o nosso apoio, entendeu? E aí, a gente disponibiliza todo e qualquer material de marketing que os nossos franqueados precisam. Então, hoje a gente tem jingle, o nosso jingle é super gostoso. A gente tem toda essa parte de manuais que a gente entrega, como o brand book mesmo, o novo material da parte de identidade visual, como que ele pode seguir. A gente entrega posts. Olha, nós somos a única franqueadora que entrega 5 posts por semana. Diferencial mesmo. A gente tem muita gente do marketing envolvido, mas não é só o post, a gente impulsiona também muita coisa pro cliente final. Então, por exemplo, hoje, um cliente final, se ele a gente consegue atingir ele e mandar ele para uma landing page onde ele vai achar a unidade mais próxima.
né? Então a gente está atingindo todo o público que deseja mesmo lavar as roupas. Isso aí. E treinamento, qual o tipo de treinamento que vocês oferecem para os franqueados, né? Vocês fazem de início, depois como é feita essa manutenção? Ah, legal. Então, o franqueado ele chega mesmo sem saber quase nada sobre lavanderia self-service. Não tem muito segredo, né? É super bacana. Mas existem algumas coisas que precisam ser treinadas. Então, tem o treinamento para o sistema, tem o treinamento para o marketing, né? Com todos esses manuais. E a gente vai fazendo essas atualizações. Então, quando são necessárias, né? Sim. E passando isso para os nossos franqueados. Com as dúvidas, né? Que a pessoa traga, eu acredito eu, né? Então, assim... Mais para o sistema de pagamento mesmo, que ele tem que entender... a gestão, né? A gestão. E a gente trabalha na nossa comunicação com os franqueados, interna também, é toda feita através da melhor plataforma que tem, que é a Suits. Né? É muito bom. Então, para marketing, a gente sobe ali separadamente, ó, aqui é panfleto, aqui são posts do dia a dia, primeiros posts de engajamento, vídeos, tudo separadinho. E o franqueado que tem a dúvida também é através do sistema que ele vai chamar a nossa equipe. E aí, lá dentro da plataforma Suits, ele direciona. Quero falar com a equipe de marketing, estou com dificuldade em sistemas de pagamento, esqueci como é que faz um voucher para o meu cliente que eu quero dar de presente, ou... Assim, N coisas, mas você tem todo o respaldo. E aqui eu ia perguntar, você acabou falando do marketing, né? As ferramentas que são disponíveis para eles. Então, praticamente tudo, né? E o respaldo o tempo todo vocês já entregam. Eles têm um canal direto, né? Com vocês? Tem. E assim, muitos acabam... Assim, a gente tem... É muito legal, tem vários tipos de franqueados, né? Porque são muitos, então cada um é de um jeito. A gente tem aqueles que gostam de ficar mais juntinho. Esses daí já chamam no WhatsApp a equipe do SAF, né, que faz o atendimento. Mas a gente faz isso, entendeu? Entende. Peraí, deixa eu entrar na sua operação aqui primeiro, toda a análise de números. E depois a gente entende como que é a pessoa e o perfil. E aí, sim, que a gente vai pegar na mão do franqueado e falar, peraí, eu vou junto com você até esse negócio virar. Sim, para poder fazer acontecer, né? E então assim, você que ainda não segue a Bubble Box, a gente vai deixar as redes sociais aqui e agora a Paty vai falar qual o primeiro passo para quem está interessado na franquia. Como é que a pessoa chega até vocês? Isso aí é muito fácil. Pode ser através do site, né? www.bubblebox.com.br. A gente tem muitas informações também no nosso Instagram, que é o BubbleBoxLave, @BubbleBoxLave, de lavanderia. E a gente tem uma equipe toda preparada para passar as primeiras informações, fazer esse primeiro atendimento, explicar, falar sobre números, quanto que é aproximadamente o investimento para a franquia e depois vai seguindo para se tornar um franqueado. Ah, gente, é isso. Paty, você quer deixar mais algum recado? Você quer falar mais alguma coisa que a gente não falou? Eu quero agradecer por estar aqui. Obrigada. Pra mim é muito legal, porque a gente se conhece há muito tempo, sabe, né? De mãe de escola. As Patrícias. E assim, eu vejo o teu sucesso aqui, já te acompanho há um tempão, fico super honrada de poder estar junto com você nessa jornada. Então, quero agradecer. Ai, obrigada. E falar para o pessoal seguir meu Instagram também, né? Gente, vamos seguir, vamos compartilhar, porque às vezes você não está interessada nesse momento, mas alguém que você conhece está interessada e isso a gente alcança mais pessoas e faz com que a informação, né, vai e a gente através. É muito bom, isso aí que faz a diferença, né? Porque lá nesse Instagram eu tô falando muito sobre empreendedorismo, então é muito legal. As mensagens que a gente busca passar, elas atingem qualquer empreendedor, né? E tá bacana, então se quiserem me seguir, eu vou ficar contente. É isso, e vai ser muito possível você começar a empreender através de um negócio como o da Paty, que você tem liberdade de tempo, porém você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, a partir do momento que o negócio ele anda com a sua supervisão à distância. À distância. Né? Isso é sensacional. Essa gerência à distância é a parte mais importante do negócio. Faz toda a diferença, né? Aí você pode estar cuidando do seu salão de beleza enquanto você está de olho na sua lavanderia self-service. Tá vendo, gente? É isso. Vamos abrir uma? Vamos? Vamos. Eu já tô com várias ideias aqui. Gente, é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Bubble Box, sigam o LashCast e assinem e sigam o Patrícia Duca B-Box. Nós vamos colocar tudo aqui para vocês, para facilitar. Obrigada. Beijo, até mais. Obrigada, Pá.